Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Lucas capítulo 8, versículo 10. E ele, Jesus Cristo, disse: a vós, ou seja, aos discípulos escolhidos por Jesus, vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, ou seja, aos que não são escolhidos pelo Senhor Jesus para serem seus discípulos, é dado por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lucas capítulo 8, versículo 10. Mas por que os seus discípulos o interrogaram, dizendo: mas que parábola é esta? Como está escrito em Lucas capítulo 8, versículo 9. Porque eles eram escolhidos pelo Senhor Jesus para serem seus discípulos. Porque somente os que são escolhidos pelo Senhor Jesus é-lhes dada a oportunidade e a capacidade de ouvir, entender, ver e conhecer os mistérios do reino de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 10. E ele, Jesus Cristo, disse: a vós, ou seja, aos discípulos escolhidos por Jesus, vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, ou seja, aos que não são escolhidos por Jesus para serem seus discípulos, é dado por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Como o Senhor Jesus explica a sua palavra para os seus escolhidos? Lucas capítulo 8, do versículo 11 ao 13. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que a ouvem, a palavra de Deus. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra de Deus, a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz, ou seja, eles não têm a fé verdadeira dada pelo Espírito Santo. Eles apenas creem por algum tempo, mas no tempo da tentação eles se desviam. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito Santo, é dado a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito Santo, os dons de curar. Lucas capítulo 8, do versículo 14 ao 15. E a palavra de Deus que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por adiante, eles são sufocados com os cuidados, as riquezas e os deleites dessa vida do mundo material. Eles não dão fruto com perfeição para Deus. E a palavra de Deus que caiu em boa terra, em bom coração, esses são os que, ouvindo a palavra de Deus, a conservam no coração honesto, bom, e dão fruto com perseverança para Deus. Mas quem são os outros, aqueles que não são escolhidos pelo Senhor Jesus para serem seus discípulos? Aqueles que, mesmo vendo a palavra de Deus, não veem a verdade. E mesmo ouvindo a palavra de Deus com seus ouvidos, não entendem a verdade. Os outros são a grande multidão de todas as nacionalidades, ou seja, é a grande maioria da população deste mundo material. Lucas capítulo 8, versículo 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele Jesus Cristo, disse por parábolas. Os outros são aqueles que pisam sobre a palavra de Deus, pois a ignoram todo dia, pois eles não sentem falta dela. Para eles, ela não tem nenhum valor. Lucas capítulo 8, versículo 5. Um semeador, um pregador, saiu a semear a sua semente, a palavra de Deus, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Os outros são aqueles que são chamados por Deus de ímpios, ou seja, aqueles que não têm piedade, não têm amor nem por Deus e a sua palavra, e nem pelo seu próximo. Seu coração é de pedra, é seco como um deserto, ele não tem a umidade que é o amor necessário para dar frutos para servir a Deus. Lucas capítulo 8, versículo 6. E a outra semente caiu sobre pedra, e nascida secou-se porque não tinha umidade. Os outros são aqueles que não pertencem a Deus.
Eles acham que estão servindo a Deus por serem religiosos, por frequentarem uma denominação religiosa, mas eles cuidam mais dos seus interesses materiais, sufocando os interesses de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 7. E outra semente caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Jesus te ama. Se nós temos a capacidade de ouvir isso e produzir frutos, ações, 100 vezes mais, ou seja, aquilo que Deus espera de nós, é porque temos um coração que tem piedade, amor por Deus e pelo nosso próximo. Lucas capítulo 8, versículo 8. E outra semente caiu em boa terra, em bom coração, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele isto, Jesus Cristo clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Dani Miguel.